Quando a sombra da descrença espalhava a escuridão e a dor profunda, imensa, torturava os corações, das mansões de harmonia de Jesus de Nazaré veio a luz de um novo dia, restaurando a nossa fé. É a primeira estrofe do hino do centenário de O Livro dos Espíritos. Foi cantado por primeira vez por um coral de muitas vozes juvenis, numa oportunidade em que Divaldo Pereira Franco fazia palestra e Francisco Cândido Xavier estava presente, no dia 18 de abril de 1957. 100 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E vamos recordar que Jesus, no seu último discurso, quando estava já realizando a sua despedida, porque ele sabia que em breves dias partiria da terra por injunção das perseguições que eram feitas contra ele na época, ele faz uma promessa, afirmando que não nos deixaria órfãos, nós não ficaríamos sozinhos. Ele iria pedir ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. Ele era um Consolador, consolou tantos corações, amparou tantas criaturas. E ele enviaria um outro Consolador, exatamente no momento de maior necessidade da terra, quando ele percebesse naturalmente que os seus ensinos estavam sendo deixados de lado, que a sua voz estava se perdendo do coração dos homens na terra e a dor estaria tomando conta do ser humano. O Consolador chegaria para restaurar todas as coisas e trazer de volta a sua palavra e afirmar outras tantas coisas que ele não podia dizer na época, pela injunção da incapacidade do ser humano entender na ocasião. Então o hino diz: quando a sombra da descrença espalhava a escuridão. Sim, era uma época de obscurantismo espiritual, uma época em que se afirmava que Deus era uma utopia e a religião o ópio do povo, a droga do povo. Quando se elegia como divindade a Candeia, uma jovem equivocada, e a França se erguia cantando as excelências da expulsão do pensamento religioso da terra. Antes desse acontecimento todo, desse aluvião de obscurantismo se derramar, a França estava vivenciando uma época histórica, 1804, quando Napoleão toma para si a coroa de imperador de todos os franceses. Exatamente nesse ano, na cidade de Lyon, nascia alguém que seria muito importante e especial, não na história da França, mas na história do mundo. Nascia um garoto que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Cresceu naturalmente demonstrando uma inteligência invulgar e se interessou pelo magistério. Esse interesse tinha uma razão peculiar, esse interesse desse menino.
Então a gente volta novamente a Jesus. Quando ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu pedirei ao Pai e ele enviará um outro Consolador, que vos relembrará, porque naturalmente tínhamos esquecido. E o Consolador que iria relembrar essas coisas. Observem os pedacinhos que a gente vai deixando. Jesus falando no seu último discurso, Napoleão sagrando-se imperador de todos os franceses e nascendo na cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele se dedicando ao magistério, amando as crianças, como Jesus também o fazia. E então, exatamente nessa ocasião, quando se afirmava que Deus era uma utopia e a religião o ópio no povo, foi que quebraram-se as lápides dos túmulos e os chamados mortos se levantaram. Então, as mesas começaram a se movimentar. O mundo espiritual chegava em aluvião para despertar a criatura humana. E é na cidade de Hydesville que os acontecimentos começam a ser bombardeados para o mundo inteiro, porque duas meninas, Margarida e Catarina Fox, tinham entrado em sintonia e começavam, através dos raps, através das pancadas, começavam a dialogar com um chamado morto, o espírito Charles Rosman. E a partir daí, então, o acontecimento foi em cadeia, como um jogo de dominó, aqui, ali, alhures, em toda parte, os espíritos se erguiam, como se fosse no chamado que faz Castro Alves, de pé os mortos, e eles se levantaram. E muita gente, muitas criaturas escreveram a respeito das mesas girantes. Eram opiniões pessoais, eram narrativas a respeito daqueles acontecimentos inusitados, as mesas tripóides que se movimentavam e através de pancadas traziam informações. Então cada um dava a sua opinião, mas não se sabia se aquelas opiniões eram verdadeiras ou era o fruto do pensamento de cada criatura. Até que numa ocasião 2 homens se encontraram, porque agora o menino que nasceu em 1804, no dia 3 de outubro, era um homem, era um mestre, um professor, e dedicado ao estudo do mesmerismo, interessava-se bastante por várias coisas, era um homem de uma cultura enorme, gigantesca. E ele se encontra com um amigo que também se interessava pelo mesmerismo, o Sr. Fortier. E o Sr. Fortier chama-lhe a atenção para as mesas girantes. E afirma que as mesas, quando indagadas, davam respostas que eram muito interessantes às perguntas que eram feitas. E então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail diz ao seu amigo, o Sr. Fortier: se alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, aí então eu vou acreditar que uma mesa possa dar respostas inteligentes a perguntas inteligentemente formuladas. O Sr. Fortier, numa outra ocasião, apresenta ao professor Hippolyte perguntas que foram feitas às mesas e as respostas. Foi quando ele resolveu, então, participar de uma dessas reuniões. E na casa da senhora Pleine-Maison, ele tem oportunidade de entrar em contato com o mundo espiritual.
E aí nós vamos observar que coisa extraordinária. Enquanto que a maioria das religiões começa através de um fato inusitado em que uma pessoa entrou em sintonia, entrou em contato com uma revelação, e a partir daí então vai se engendrando uma religião. Com o professor Hippolyte não acontece isso. Ele não vê naquele acontecimento um caminho religioso. Ele vê alguma coisa que precisa ser analisado, que precisa ser observado, que precisa passar pelo crivo da razão, do tirocínio, para demonstrar a realidade daquilo que estava acontecendo. E então o gênio pesquisador do professor veio à tona e ele começou a analisar em profundidade aquela conversação. E o interessante nesses acontecimentos é que os espíritos se utilizavam sempre de adolescentes, jovens, sem a cultura que deveria ser necessária para aqueles diálogos que eram estabelecidos entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eram jovens que não possuíam essas luzes de conhecimento e de cultura, mas, todavia, naqueles momentos demonstravam conhecimento invulgar. Então, isto deu o respaldo de ciência que a doutrina espírita possui, porque foi a partir desses acontecimentos que os fatos começaram a ser demonstrados, os acontecimentos calcados na análise profunda que era feita a respeito deles, foi demonstrando a veracidade imortalista. Então é ali que começa a brotar as bases do Espiritismo, através dos fatos que iam comprovando a imortalidade da alma. Aí então as indagações, as perguntas, a filosofia vindo ao encontro dos fatos científicos, demonstrando que havia um campo enorme a ser joeirado. Filosofia, que basicamente quer dizer amor ao saber, veio pelas mãos do professor Hippolyte ampliar os acontecimentos que estavam se dando. Aí então ele apresenta a filosofia que tem bases científicas e consequências éticos, morais, comportamentais, religiosos. E essa filosofia notável vem a lume no dia 18 de abril de 1857, quando o hino do centenário foi cantado por vozes juvenis no estado de Goiás, quando a sombra da descrença espalhava a escuridão, porque era exatamente a época em que afirmava-se que Deus era uma utopia e a religião o ópio do povo. Aí então nasce Allan Kardec. O professor Hippolyte abandona aquele nome que já era famoso no campo da cultura na França e toma o pseudônimo de Allan Kardec e apresenta então o Livro dos Espíritos. E o que é importante nesse acontecimento é que o editor, o senhor Danty, quando recebeu do professor Hippolyte aquele livro, que era um pequeno opúsculo com 501 perguntas e respostas, quando recebeu, ele não pretendia editar, porque ele estava com uma quantidade de obras sobre o mesmo assunto, as mesas girantes, e que estavam encalhadas.
ninguém estava interessado em comprar. As pessoas estavam interessadas nos acontecimentos, porque era algo social. Reunia-se numa casa para ver as mesinhas dançantes, mas saber as razões, o que estava por trás, não era do interesse. Então, os livros todos que foram escritos a respeito estavam ali guardados. Ele toma o opúsculo das mãos do professor Hippolyte, olha e, naturalmente, dá aquele risco vermelho que dizia que a obra não seria editada. Naquele momento em que ele risca o livro, entra a sua mãe, que conhecia o professor Hippolyte e, mais do que isso, sabia do trabalho que ele estava realizando, conhecia as injunções por trás daquela obra, o Livro dos Espíritos. Então ela pega o opúsculo nas mãos e diz: meu filho, vamos editar este livro. O filho fica, olha para a mãe, olha para o professor, e ela então toma o lápis azul e risca, dizendo, afirmando que o livro seria editado. E extraordinariamente, a primeira edição esgotou-se rapidamente. O interesse foi gigantesco. Logo, a segunda, a terceira edição vieram a lume. Mais tarde, enriquecida com 1019 perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos, então, cai em nossas mãos. Agora, no século XXI. Venceu as etapas, venceu os anos, venceu o século e chegou às nossas mãos. E temos que recordar, então, que o que está aqui no Livro dos Espíritos não é uma religião comum. Aqui está uma filosofia que precisa ser analisada, estudada, perguntada, respondida, questionada. Não tem importância. Ela possui segurança absoluta. Não importa a pergunta que se faça, ela terá uma resposta. E essa resposta virá respaldada pelos fatos, pela ciência. Então é uma filosofia de bases científicas. Mas o que é importante também frisar, que essa filosofia tem uma consequência. Mas essa consequência só irá advir se porventura no seu coração, no meu, no nosso, estiver respaldada pela certeza de que o que está aqui é verdadeiro. Por isso, é uma filosofia que tem bases científicas. As nossas indagações podem ser analisadas, como foram analisadas profundamente pelos cientistas, como continua a ser pesquisada ainda hoje. O professor Raymond Moody Jr. continua a analisar a mediunidade, continua a analisar a sobrevivência da alma, e outros tantos analisam da mesma forma. Então, espírita, meu irmão, você também precisa. A nossa fé não é apenas uma crença em nossos corações. Nós não vamos acreditar porque alguém falou ou porque você leu algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, ou porque conheceu os médiuns notáveis que passam pela terra como brisas suaves, deixando o aroma leve de informações que precisam ser metabolizadas em nossas almas. A nossa fé tem que estar estripada numa certeza imortalista. E essa certeza se encontra nas obras subsidiárias do Pentateuco da Terceira Revelação, do Livro dos Espíritos e os demais que vieram pela lavra de Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon
Denizar Rivaio. Então, estudar o Espiritismo para que a nossa fé possa vencer os tempos, as épocas, as eras e chegar impoluta até o momento em que estivermos vivenciando para nos tornar homens de bem. Quando a sombra da descrença, não deixe que essa sombra venha ao seu coração. Luarize a alma na certeza da imortalidade, e essa certeza vai afastar o temor da morte e vai afastar o temor dos comportamentos esdrúxulos, desagradáveis, que tisnam o fato de sermos criaturas de Deus. Que Deus abençoe, queridos amigos. Até a próxima.